Só um segundo para... já está ali na tela. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade às aulas a respeito dos festivais de Israel. E hoje não é bem uma festa, né? Não é uma comemoração, é mais um ritual. Entretanto, dentre todos os festivais, esse é considerado o mais importante deles. E nós, ou o dia que eles mais esperavam, ou o dia mais solene, vamos dizer assim, né, para os judeus. Vamos entender por quê? Vamos falar do dia da expiação. Para quem não sabe, a gente está baseando neste livro, o nosso ensino, né? Encontrei Jesus numa festa de Israel. E então nós vamos tratar esse respeito hoje. Como tem a galera que está vindo do Catecúmenos, eu vou fazer um breve resumo aqui do que a gente já viu ao longo desse tempo no livro, né? Cada um dos festivais que já passaram. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Passou. Bom, o primeiro de todos é os sábados, para os judeus, né? Vamos começar para os judeus. São os sábados, os dias do descanso. Era toda semana a cada 7 dias. Toda semana a cada 7 dias tem os sábados. E aí vem, primeiro, dia 14 do primeiro mês. Não é 14 de janeiro, tá? É 14 do primeiro mês judaico. Temos a Páscoa. É a primeira das festas. Quem lembra da segunda? É no dia seguinte. Rapaz, eu estou tendo uma dificuldade de passar aqui. Deixa eu entender aqui. Tá. Quem lembra qual é a segunda festa? Pães Asmos. Muito bom, é a segunda festa. Terceira festa desse primeiro mês. Já é no dia seguinte também. É um final de semana, né? Quem lembra? Se abrir em Levítico 23 aí, acha. Primícias. Muito bem, primícias. 50 dias depois da Páscoa temos o Pentecostes. Semana passada começou as festas do último mês, né? Na verdade é do mês 7º do calendário judaico. Mas é o último mês de festas, é onde termina o ciclo de festas. Qual foi a festa da semana passada? Turudutu. Trombetas. E hoje, então, a gente vai ver o dia da expiação e na semana que vem, se Deus permitir, festa dos tabernáculos. Então, essas aqui acontecem no primeiro dia do mês 7, o dia da expiação é no 10º dia do mês 7 e os tabernáculos é no 15º dia do mês 7. E, por fim, uma coisa que acontece anualmente é o ano do jubileu, né? Ele acontece de 50 em 50 anos. 50 em 50 anos, para quem não sabe, vai ser 7 ciclos de 7 anos. Ok? Então, temos aí o ano do jubileu. Então, 7 vezes 7, 49. No seguinte é o ano do jubileu. É isso. Então, essas são as festas. Vai ter aula do ano do jubileu também. Essas são as principais festas. Eu não coloquei aí, por exemplo, a festa que aparece lá no livro de Esther. Quem lembra qual festa é essa? Purim, festa do Purim. Por quê? Porque ela não tem no ciclo normal de festas da lei, né, de Moisés. Não existia. Ela passou a existir só lá na frente, depois do cativeiro da Babilônia, né? Então, quando eles já estavam lá no meio da Síria, lá na Pérsia, na verdade, já era Pérsia, presos, então eles declaram essa festa do Purim em comemoração a Deus ter salvado a vida deles ali, né? Quem conhece o livro de Esther tem essa festa lá também. Mas, tem semelhança com a dos pães asmos. Então, mas esse é o ciclo de festas principal. E o que eles representam? Vamos dar uma relembrada nisso. Primeiro, celebrava a libertação do Egito, o primeiro
ciclo, né, as primeiras 3 festas, celebrava a libertação do Egito, lembra? Páscoa, você celebra a Páscoa por causa do anjo lá da morte, que passou por cima lá das casas e matou os primogênitos, mas foi o que libertou o povo de Israel do Egito. E também eles celebravam a bênção dessa libertação quando começou a festa das primícias, porque a festa das primícias ela só começou quando o povo de fato teve uma terra. Por quê? Porque aí o povo conseguia plantar, e aí dessa colheita inicial eles davam as primícias para Deus. Então a festa das primícias começou aí, era uma celebração então de que agora de fato eles se sentiam libertos. E o que isso representava? Apontava tudo isso para a obra terrena de Cristo, nosso Redentor. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, ele é aquele que nos liberta do nossa escravidão, que não é do Egito, mas é do pecado, né? E ele é aquele que começou as primícias, é ele que tem as primícias, que merece as primícias do nosso ser, do nosso, de tudo aquilo que ele nos dá. Então, Cristo é aquele que, ele vai falar para todas as festas, né? Mas esse é o princípio de tudo. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, ou seja, já é uma colheita mais robusta que tem ali. Então, é a celebração das bênçãos dessas primeiras festas com a colheita. E aponta para a ratificação da obra de Cristo. Porque Cristo, quando ele envia o Espírito Santo no Pentecostes, é como se ele falou, acabou, eu fiz a minha obra terrena, eu enviei o Espírito, e agora a gente vai com a igreja. E aí ele dota poder para a igreja. Ele está ratificando a obra que ele fez anteriormente, né? Então, o Pentecostes representa isso. E a gente está no último ciclo de festas, é a celebração pela finalização do ciclo anual e uma preparação para o novo ciclo anual, né? O Rafael falou semana passada da festa das trombetas, que era uma espécie de réveillon judaico, né? E isso aponta para a obra de Cristo na igreja e por meio da igreja. Eu não vou explicar isso agora, porque eu vou explicar isso durante a aula agora. Ok? Então, esse é o ciclo de festa. Só para falar do ano do jubileu, o ano do jubileu ele é uma renovação total, né? É a espera de algo completamente novo. Porque o ano do jubileu é quando aquela quebra, né? Não vai ter mais quem era escravo deixa de ser escravo, a terra que você tinha deixa de ser sua, e tudo novo. E aí vocês já imaginam o que vai apontar, mas spoiler para as próximas aulas. Tá? Vou deixar para frente. Hoje a gente vai falar do dia da expiação. Eu vou voltar um pouquinho nas trombetas, porque faz muita referência. Então eu vou falar disso mais para frente. Mas esse é o resumo até agora dos festivais judaicos. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Não? Então bola para frente. A título ainda de introdução, o 7º mês, ele inicia com a festa das trombetas. O que é a festa das trombetas? Era uma santa convocação para que o povo celebrasse, se lembrasse e anunciasse quem era o Deus deles. Era o dia inteiro tocando trombeta, e trombeta serve para anunciar algo, pelo menos naquela época, principalmente era isso, para anunciar, para apontar para algo importante. A trombeta é aquele instrumento forte, alguns mais agudos, mas ele é único, solene de uma vez para anunciar alguma coisa. Era com trombetas, por exemplo, que você anunciava a entrada de um rei numa cidade, né? Até hoje é por meio de trombetas. Na verdade, a gente chama uma espécie de trombeta, que é o clarim, que entra a noiva na igreja, né? No casamento. Então, é um instrumento usado para uma entrada, para uma anunciação importante. Trombeta serve para isso. Com o tempo, se tornou mera celebração de Ano Novo. Era, sim, uma coisa que apontava para o fim do ciclo anual, e para a preparação para o novo ciclo anual, mas se tornou uma mera celebração disso. Não tinha a ideia que era de se lembrar, de anunciar o Deus que cuida, que guarda, que perdoa o povo, com esse intuito de iniciar o ano novo. Com o tempo se perdeu isso para os judeus. Mas a ideia era essa. E, obviamente, a convocação e a anunciação eram feitas pelo toque das trombetas ao longo de todo o dia. Tá? Então, lembra de trombeta, lembra de anunciar
e de se lembrar daquilo que Deus, o soberano Deus, cuida do povo. Então você anuncia que ele é o seu Deus a todos os povos e lembra o seu próprio povo de que ele é o Senhor. Então a festa das trombetas é isso. Em resumo, bem resumido, tá? A festa das trombetas, ela servia de preparação para o dia da expiação, que era um dos dias mais importantes do ano judaico. E é o que a gente vai tratar hoje. Esse dia, ele era tão importante que passou a ser chamado simplesmente de o dia. Né? Quando estava chegando perto, não, vai ter o dia naquele dia ali. Era o dia da expiação. Para quem já ouviu falar, ele é o Yom Kippur judaico. Né? Se você olhar na internet aí, você já deve, relacionado aos judeus, até hoje rola o Yom Kippur, né? Judaico. Significa dia da expiação, ou dia de perdão. Na verdade, eu falei até hoje, mas não tem como rolar até hoje da maneira como rolava, né? Porque não tem o templo. Mas eles tentam fazer de alguma forma específica. Para se lembrar desse dia, que é o Yom Kippur. E o povo que havia sido convocado para se lembrar e anunciar a Deus, qual é o intuito agora? Agora eles vão ao encontro desse Deus. Lembra, eu não falei isso ainda, não tem como vocês lembrarem, né? Mas quem já conhece a história, o dia da expiação é o dia em que o sumo sacerdote, no ano, entra onde? No Santo dos Santos. É o dia que o povo vai ao encontro de Deus, então, de fato. Ou seja, a festa das trombetas, você anuncia quem é esse Deus, você celebra esse Deus, é um dia festivo, de fato. Você está celebrando o Deus que te ajudou ao longo de todo o ciclo anual, e agora você vai se preparar para se encontrar esse Deus, para se preparar para um novo ciclo anual. A ideia era essa. E eles vão, então, ao encontro de Deus para serem perdoados, purificados, ou para usar a palavra, serem expiados, né? E é isso que a gente vai tratar hoje, então. Então, como é que funciona o dia da expiação? Vamos abrir a Bíblia, todo mundo em Levítico 16. Levítico 16 é o texto base do dia da expiação. A gente leu Levítico 23, por quê? Porque Levítico 23 ele junta todas as festas de forma resumida. Mas Levítico 16 é o capítulo que fala de fato como deve ser conduzido o dia da expiação. Então deixe sua Bíblia aberta aí. Verso 1. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Antes da gente continuar, as prescrições dessa festa, elas começam com uma história triste. Tem uma lembrança de quê? De que aconteceu algo. Morreram 2 filhos de Arão. Quem lembra dessa história? Está 6 capítulos atrás. Abre lá, Levítico 10. Levítico 10. 1 a 3, olha lá. Está escrito: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Bom, essa é uma história das mais conhecidas aí do livro de Levítico. Ela é uma história bem que mostra bem a santidade, a solenidade da adoração a Deus. É daí que a gente tira um princípio na igreja que a gente chama de princípio regulador do culto. A gente só faz no culto aquilo que Deus ordena que seja feito. Eu não ponho qualquer coisa no culto a Deus. Eu não adoro a Deus da maneira que eu quero. Eu adoro a maneira que Ele exige, que Ele prescreve. É o que aconteceu aqui. Eles estavam fazendo a mesma coisa, o fogo no incenso e tudo mais. Tinha fogo lá dentro. O fogo que era para ser usado era aquele. E eles trouxeram fogo estranho. O simples fato de fazer isso, eles foram fulminados. Porque tudo ali era santo.
Inclusive, eles eram sacerdotes, né, filhos de Arão. Eles também eram santos ali naquele instante. E eles trouxeram algo não ordenado para dentro do culto. E olha a consequência disso. Então, essa é a história que está sendo lembrada antes do dia da expiação. E ela é característica, ela é importante para a gente entender o cerne do dia da expiação. A ideia, então, era a seguinte: apesar dos sacrifícios que você apresenta regularmente ao longo do ano pelos seus pecados, né, que os judeus apresentavam, certamente ainda haviam muitos pecados que permaneciam não reconhecidos e sem explicação. Você já viu gente orando assim, no momento de confissão? Deus, perdoa os meus pecados, isso e aquilo, e até aqueles que eu não conheço que eu fiz. Por quê? Porque a gente é tão pecador, a gente o nosso corpo, o nosso ser, ele é dominado pelo pecado, não mais agora que a gente é crente, né, mas ele é tomado pelo pecado de certa forma, que a gente peca às vezes sem saber. Por quê? Porque a gente é impuro diante de Deus, né? Então tem essa questão envolve aqui também. E além disso, os próprios sacerdotes eram pecadores. Vide o caso dos 2 filhos de Arão. Os sacerdotes não eram perfeitos para expiar o seu pecado. Então, o dia da expiação era um dia para falar assim: vamos limpar a casa, vamos purificar tudo. Por isso que é uma preparação para o novo ciclo. Vamos começar limpo. Vamos começar, sabe quando final de ano, a gente está chegando no final de ano, né? A gente faz promessa, a gente faz listinha do que eu vou fazer e tudo mais. Aí você começa a limpar, a organizar as coisas da sua vida, né? Você fala assim: não, peraí, isso aqui eu não vou fazer esse ano, eu vou limpar minha mesa, vou organizar, vou deixar tudo pronto, porque esse ano vai. Esse ano eu vou fazer direito. A ideia é mais ou menos essa aqui, só que de uma maneira muito mais solene, né? Muito mais santa aqui, né? Eles iam se purificar ou ser purificados de tudo. Tudo precisa de purificação. O povo ia ser purificado por aquilo que eles ainda nem sabiam que tinham cometido, que precisavam de purificação. Os sacerdotes e a família sacerdotal seria purificada e o templo seria purificado. O tabernáculo, no caso aqui, né, da época da lei. Seria purificado igual um banho de sangue mesmo. Sabe o aspergir? Faz assim, dá aquela ideia de limpar. Era isso que ele ia fazer no templo, no tabernáculo inteiro. A gente vai ver isso no passo a passo de como funciona a festa. Mas a ideia é essa: tudo vai ser purificado para começar o ciclo novo anual. Ok? A ideia então do dia da expiação é essa. É aí, tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Então vamos começar. Começa com os preparativos da festa. 2 preparativos principais. Vou pedir para vocês me ajudarem. Sempre vai ter uma caixinha com os textos ali que eu quero que vocês leiam, tá? Então, vou começar por aqui. Vou pedir para a Letícia ler 16, versículo 3. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, aqui tem o primeiro preparativo do sumo sacerdote. Ele ia separar 2 animais, um novilho e um carneiro. Mas o povo também tinha que separar animais. Vou pedir para minha mãe ler aqui 16:5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Então aqui estão os preparativos iniciais. Esses animais, o sangue deles é que vai conduzir então todo o processo de expiação do pecado, ok? De purificação ali do povo. E como é que funcionava? Primeiro passo da festa, depois de terem esses preparativos desses animais. Primeiro passo da festa. O sumo sacerdote ele vai se banhar, se vestiria adequadamente. Então, tudo ali era santo. Os sacerdotes eram considerados uma parte do santuário. Logo, eles precisavam, então, também estar adequados para fazer todo o processo. Então, como é que está escrito isso aí? Olha a roupa e tudo mais. Vou pedir para o William ler 16:4.
Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então os vestirá. Mais para frente, conforme os judeus foram fazendo isso aí, esse banho do sacerdote, o sacerdote passava a se banhar 7 vezes, né? O 7 é um número muito importante, né? Número da plenitude, da perfeição. Então ele ia e se banhava 7 vezes antes de começar e vestia toda essa roupa, os seus adereços ali, então, para fazer o processo. Esse era o primeiro passo. E agora ele vai começar. Aqui a gente tem o segundo passo. Vamos ler antes, que aí eu acho que fica melhor a gente ler e depois eu explico. Lídia, lê o 16, 8 a 10, por favor. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ótimo. Gente, para facilitar minha vida, eu vou passar o microfone para vocês e à medida que eu for pedindo, a pessoa que for ler, liga o microfone e lê, por favor. Então, qual que era a ideia aqui? Aqui a gente tem a seleção dos 2 bodes. Lembra que a congregação trouxe 2 bodes para fazer o processo ali do dia da expiação? Então, Arão, que era o sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote que fosse, ele ia pegar as pedrinhas de lançar sortes, tem ali as 2, para quê? Para escolher, ou para Deus mesmo escolher, qual seria o bode que seria sacrificado para o Senhor e qual seria o bode que seria sacrificado como bode emissário. Essa palavra para bode emissário, aí no versículo, ela também é muitas vezes traduzida como o bode para Azazel. Talvez se você tiver outra tradução aí, você vai ver isso, para Azazel, algo assim. Ou seja, um bode para Deus, um bode para Azazel. O que é Azazel? Azazel significa algo como a habitação de espíritos malignos. Por quê? Porque esse bode, ele ia ser aquele que seria o substituto do povo. Vai ter um momento que eu vou chegar, o sumo sacerdote ele vai pegar o bode, vai botar a mão na cabeça do bode, vai confessar os pecados, como se fosse um simbolismo de estou passando para ele. E aí vai enviar ele para fora do arraial, lá para o deserto. E ali o bode vai morrer. Ok? Então a ideia é essa. Um bode é para ser sacrificado para purificação e santificação pelo nome de Deus, e o outro bode ele vai ser levado para fora do arraial para levar os pecados do povo como substituto. Tá? Então esse era o segundo passo. Ele está simplesmente definindo qual bode é qual. A ideia é essa. Terceiro e quarto passos. Vou pedir para o Alexandre ler o do terceiro aí. Levítico 16, 6 e 11. Verso 6 e o verso 11. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Verso 11. Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e trará expiação por si e pela sua casa e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então, aqui começa, de fato, até agora eles só estão separando os animais, né? Agora ele começa, de fato, o processo ali de sacrifício mesmo, né? Então, Arão agora ele pegou o novilho e ele vai, então, sacrificar em favor da sua família e dele mesmo, para a purificação dele, do sacerdote, da família sacerdotal. Tá? E ele vai reservar parte desse sangue, porque vai ser importante para outras coisas mais para frente. Próximo passo, pedir para o pastor Saulo ler aí, Levítico 16, 12 e 13. Eu vou passar para a Helena aqui. Ok. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório,
que está sobre o testemunho, para que não morra. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma espécie da Arca da Aliança, tá? A Arca da Aliança que ficava no Santo dos Santos. Ele está lá dentro agora, ok? Isso aqui é o incenso. O incenso era como se fosse um pozinho lá que ele queimava e sai uma fumaça e um cheiro agradável. Isso tinha um sinal simbólico, obviamente, para as nossas orações chegam a Deus, mas também tem um significado físico importante. Pensa no cheiro daquele lugar, do tabernáculo fechado. Não era lá muito grande. O templo era grande, mas o tabernáculo já não era lá tão grande assim. Né? Era uma tenda e era fechado. E o Santo dos Santos era todo fechado. Então o cheiro era forte. Então ele colocava ali também o cheiro do incenso para dar uma balanceada, vamos dizer assim, né? Nisso. Algumas nomenclaturas que foram ditas aí. Propiciatório é essa parte de cima aqui da Arca da Aliança. Essa aqui ela está meio esquisita, mas os querubins ficam bem aqui, ó. 2 querubins apontando para dentro, e o propiciatório é onde se dizia que vinha a presença de Deus, era onde ficava, ok? E falou, em cima do testemunho. O que isso quer dizer? Em cima do testemunho quer dizer que dentro da Arca da Aliança ficava o testemunho. O que é o testemunho? As arcas das tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos. Esse é o testemunho, né? Ficava dentro da Arca da Aliança, ok? Só para explicar as nomenclaturas aí do texto. Então, esse é o texto. Esse é o quarto passo. Ele faz esse incenso aí no propiciatório e tudo mais, porque agora vai começar, de fato, o sacrifício para a purificação de todo o resto. Vamos ver a sequência. Quinto passo. Cadê o microfone? Ah, já passou. Então, Helena, lê, por favor. Levítico 16, 14. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciário e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Ok. Então, o quinto passo era o quê? Agora ele pega esse novilho, ele entra uma segunda vez, é como se ele fez assim, ó, ele foi lá, colocou o sangue do novilho pela família dele, por ele, beleza, fez o negócio do incenso, colocou na frente da Arca da Aliança, queimou, subiu o cheiro, e ele sai de costas, tem um véu, lembra do véu que separa o lugar santo dos santos, ele sai, beleza, agora ele pega aquele sangue que ele reservou e ele entra de novo no Santo dos Santos. Lembra que é um ritual, ó, ele vai, agora ele volta, entra na frente do Santo dos Santos, outra vez, uma segunda vez, e agora ele vai aspergir esse sangue no propiciatório. E aqui eu tenho a Arca da Aliança agora de uma maneira mais visível, melhor, né? Mostrando ali os querubins, o propiciatório era a parte do meio, né? E ele então vai aspergir o sangue ali com os dedos, ele põe a pontinha do dedo e asperge ali, ó, 7 vezes, ok? Esse sangue aspergido era em propiciação, era um sacrifício, esse primeiro, né, voltado para Deus, que satisfazia as exigências da santidade de Deus. Porque o próximo, que vai ser a última vez que ele vai entrar no Santo dos Santos, vai ser pelo povo, tá? Então, primeiro foi pela família, ele está se purificando para ele fazer o processo. Aí agora ele faz para que Deus seja favorável a eles, ou para usar uma palavra melhor, para que Deus seja propício a eles. Já vai se acostumando com essa nomenclatura, para que Deus seja propício a eles, porque agora, no próximo passo, ele vai fazer para o povo. Vamos lá, próximo passo. Quem está com o microfone aí? Levítico 16, 15, dona Berê. Ok. Então, o sexto e o sétimo passo são agora a parte da expiação pelo povo, né? O bode escolhido para o Senhor, que foi oferecido pela congregação de Israel, era imolado como expiação pelo pecado, e uma parte do sangue era reservada dele também, né? E o ritual agora é o mesmo que foi feito com o novilho antes.
Arão vai lá dentro, ó, saiu de costas, voltou, passou o véu. Agora, com o sangue do bode, ele pega os dedos, ó, e asperge mais uma vez lá. Agora em favor da purificação do povo. E aí, ele jogava sangue no cômodo inteiro, né? Ele virava para um lado, virava para o outro, jogava no propiciatório, tinha tudo, era sangue no cômodo todinho, tá? Era um banho de sangue, ok? E essa era a intenção mesmo. Por quê? Porque o ritual visava fazer expiação do sacerdote, do povo e de todo o local. Era purificação de tudo. Então ele jogava em tudo, era um símbolo de que ele estava purificando tudo mesmo, entendeu? E isso significava que a contaminação do pecado, ela não só invadiu o meu ser, mas ela dominou a criação de uma maneira geral e até aquilo que é santificado por Deus, que é o templo. Tudo está contaminado pelo pecado. A ideia é essa. A mensagem é: o pecado destrói a vida em todos os níveis possíveis. Ok? Então agora ele fez os 3 passos principais dentro do Santo dos Santos. Para a família do sacerdote, em santificação a Deus e para o povo. E aí a gente vai seguir. Não é de admirar ali que o serviço todo desse dia era feito com muito temor e tremor, porque era tudo muito solene. Conta a história aí que mais para frente, o sumo sacerdote ele ia amarrado na cintura com uma corda e ele colocava uns sinos nele, sininhos, para que o povo pudesse ouvir ele lá dentro com esses sinos, se mexendo, fazendo as coisas, e soubesse que ele estava vivo. Porque se ele morresse lá dentro por fazer alguma coisa que ele não devia, eles tivessem como puxar ele de volta. Porque ninguém pode entrar lá, só o sumo sacerdote pode entrar. Então eles passaram a amarrar o sumo sacerdote com uma corda para poder puxar ele e com o sininho para poder ouvir. Porque se eles parassem de ouvir, aconteceu alguma coisa. E aí vem o próximo passo. Opa, passei demais. Quem dá o microfone? Levítico 16, 18, por favor. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Eu só pulei o 16 e o 17 para eu ganhar tempo, mas a ideia é o seguinte, deixa eu explicar aqui para ficar mais certinho. Ele fez tudo que ele tinha que fazer lá no Santo dos Santos, né? Pegou, aspergiu o sangue do novilho, depois aspergiu o sangue do bode e beleza. Aí ele saiu de costas. Do Santo dos Santos para trás, ele chegou agora no Santo Lugar. São etapas, né? Santo Lugar, Santo dos Santos. Agora ele está no Santo Lugar. O que ele faz? A mesma coisa. Sangue do novilho, sangue do bode. Saiu, foi mais para trás ainda, foi no pátio comum do tabernáculo. Tá? Tem um cômodo maior lá dentro do tabernáculo. Foi lá, fez a mesma coisa. Por fim, foi o que a Thelma leu agora no 18, ele chegou fora do tabernáculo. O que ficava fora do tabernáculo? O altar. O altar de sacrifício diário. Tá? E ele faz o quê? A mesma coisa. Expia o altar. Só que o altar, como ele era uma coisa usada grandemente o tempo inteiro, então ele era o mais impuro, vamos dizer assim, então ele tem uma prescrição ali, ó, ele coloca nas 4 pontas do altar e tal, não sei o quê. Então tem todo esse processo. Sangue tanto do novilho quanto do boi, tanto por a família dele, de santificação a Deus, quanto pelo povo. Então vocês estão vendo aí, é um ritual grande, né? Tem um monte de coisa. 9º passo. Com quem está o microfone? Raquel, lê o 21, por favor. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Agora, então, entra o papel do segundo bode, o bode emissário. O outro já tinha morrido, já tinha feito sacrifício, já tinha feito expiação e tal. Qual que é o próximo passo agora? Arão, então, ele pega o bode e o outro, põe a mão na cabeça dele e confessa os pecados do povo dele e tudo mais, para enviar esse bode para o deserto. Aí tinha um homem que vinha, ele guiava o bode até o deserto e levava ele até um canto.
lá no meio do deserto. Quando ele voltava, ele tinha que se banhar para poder entrar de novo na cidade e tudo mais. E qual que era o propósito disso? Quem está com o microfone? Verso 22, por favor. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, as coisas agora se completam. Os dois rituais, o dentro do santuário e esse bode fora do arraial, eles agora vão se completar. Como? Os rituais de sangue no santuário junto ao altar, ele vai purificar a contaminação do povo. Enquanto o bode expiatório, daí vem bode expiatório, tá? Aquela termo que a gente usa, né? Bode expiatório, é daí que vem, levava a culpa do pecado do povo para fora. Guardem isso, porque isso é importante para a significação posterior disso. A gente precisa de duas coisas. A gente é contaminado, precisa ser purificado. Mas a gente também precisa ser justificado da nossa culpa. Duas coisas importantes, tá? Então, a ideia era essa. Eles estavam sendo purificados e a culpa deles estava sendo levada para longe, para o deserto. E aí vai ter só a finalização agora. Não precisa ler esses textos aqui, não, porque aqui é só a finalização agora do processo, tá? Só para a gente ver. O sacerdote, então, ele vai se lavar outra vez, né? E ele vai se vestir com as mesmas roupas, porque ele vai voltar para o altar e vai finalizar com o holocausto daqueles 2 carneiros que foram selecionados lá no início. Um por ele e um pelo povo. E aí ele vai fazer o holocausto deles. E as carcaças dos 2 outros animais, do bode e do novilho, eram queimadas fora do arraial por um dos sacerdotes, e em seguida essa pessoa também fazia a mesma coisa, né? Para voltar para entrar na cidade tinha que se banhar de novo e tudo mais para poder entrar. Pronto, acabou. Oi. Aí uma pergunta. A Bíblia não especifica, né? A Bíblia só diz que era confissão de pecados. Eu posso chutar que era uma coisa mais geral. Eu imagino que fosse uma coisa mais geral, tá? Mas eu confesso que eu não sei. Mas eu imagino que era uma coisa igual a gente faz aqui, né? A gente ora em confissão de pecados. Ele botava ali e ele orava. Uma espécie de oração, né? Ali, quando ele estava com a mão na cabeça do bode para confessar os pecados. Tá? Mais alguma dúvida? Porque acabou. Esse foi o processo todo do dia da expiação. Tudo isso era feito. Beleza? Jó ele já sacrificava. Sim. Não, isso aqui ele não fazia, não. Tudo, né? Não tinha como. Ele fazia sacrifícios normais. Não é à toa que ele é chamado de um fiel, justo, né? Beleza. Então, esse é todo o processo do dia da expiação. Mas o que significa tudo isso? Vamos para a parte do que significa tudo isso. O nome do livro que a gente está usando é Encontrei Jesus numa Festa de Israel. Então, tudo aponta para Jesus. Todas as outras festas, e essa não vai ser diferente. Então, como todas as festas do Antigo Testamento, eram sombras daquilo que viria. E eu achei bonita essa forma como o autor colocou, é uma sombra projetada pela luz de Jesus que estava à frente. Eles ainda não viam, porque ele viria, né, no caso deles, eles aguardavam o Messias. Então era uma sombra que Cristo projetava ainda daquilo que viria, porque ele é a luz. Então, cada aspecto desse dia apontava para a expiação total que Jesus faria pelo pecado do povo. E aqui vão algumas lições sobre isso. Primeira lição: a extensão da contaminação do pecado, ela é total, atinge tudo. Por isso que a gente precisa de um redentor que redime todas as coisas. Tá? O dia da expiação mostra que o pecado atingiu todas as coisas. Todo o nosso ser. Nós, como calvinistas, a gente fala que o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. Não significa que a gente é tão ruim quanto a gente pode ser. Não, significa que a depravação é total, por quê? Porque tudo foi atingido. Não tem uma gota do meu ser, um pedacinho de mim que não seja atacado pelo pecado de alguma forma. É isso que é a ideia. Tá? Por isso que a gente precisa de um redentor
que vai redimir todas as coisas. Segundo significado, a salvação é pela graça, né? A gente fala isso, a gente adora falar isso, e é importante falar isso. Só que ela exige um alto preço ainda assim, que precisa ser pago por um substituto em nosso lugar. Tá? O bode emissário, o bode de Azazel, vamos dizer assim, ele é o bode substituto pelo povo. Ele carrega a culpa do povo para fora, tá? Para que o povo seja santificado. Então, ainda que a salvação seja pela graça, tem um preço que foi pago. Não foi por você, mas tem um preço que foi pago. Alguém pagou. E esse dia da expiação mostra isso. Terceiro significado. Aí agora as palavras, né? Era necessário tanto propiciação pelo pecado, para apaziguar a justa ira de Deus, quanto expiação pelo pecado, para purificar a culpa. Pergunta, quem sabe aí o que significa expiar e o que significa propiciar? São palavras que aparecem muito no Antigo Testamento, especialmente. E no livro de Hebreus também aparece muito. O que é propiciar e o que é expiar? Quem sabe? Quem quer chutar? Expiação é perdão. Expiação é purificação, é perdão. Ótimo. Expiação é isso. E propiciação? Ótimo, ótimo. Essa é uma boa ilustração. Por quê? Porque o advogado ele vai fazer a mediação entre o juiz e o réu ali, para que o juiz ele, seja, vamos dizer assim, removido a ira do juiz. Propiciar é isso, tá? Remover a ira, remover o desgosto ou algo assim, tá? Mas no nosso caso aqui é remover a ira. Aí vem a palavra, né? Ele se torna propício a nós, nesse sentido, tá? Então, essas duas palavras são importantes aqui. As duas coisas são feitas no dia da expiação. A purificação dos pecados e a remoção da ira de Deus. O povo, então, Deus se torna propício ao povo. E as duas coisas são necessárias. Só que tem uma última lição que eu vou trazer aqui, que ela é mais dolorosa do que as outras. O dia da expiação era feito anualmente. Por mais de 1000 anos foi feito. E a gente sabe que tudo aquilo não foi suficiente. Não era suficiente. Por quê? Porque eles precisavam de um sacerdote perfeito para fazer tudo aquilo por eles. Aquilo era um ritual necessário, importante, que tinha que ser feito. Mas ele só apontava para algo que precisava mais ainda. Aquilo não, de fato, os purificava perfeitamente. Esse é o maior dos significados e ele é o mais doloroso deles. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Abre sua Bíblia lá em Hebreus. Quem está com o microfone? Ah, voltou? Tá bom, eu leio. Hebreus 9, de 9 a 14. Olha o que o texto fala. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Já começa falando, é ineficaz. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Esse é o significado maior de todo o procedimento, tá? Eles precisavam de se purificar, mas não era suficiente. Por isso que era feito e feito e feito e feito, todo ano. Mas quando Cristo veio, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez,
por todas, né? Para usar a ilustração, a Bíblia usa essa ilustração aí do dia. Ele entra no Santo dos Santos de uma vez por todas. Logo, o dia da expiação ele teve o seu papel. Ele era importante, ele era necessário, mas ele não era suficiente. Por isso os sacerdotes se apresentavam dia após dia para os sacrifícios comuns e ano após ano para uma purificação total. Mas Cristo fez de uma vez por todas. E tem uma ilustração em Hebreus que é importante. Vai no capítulo seguinte de Hebreus, Hebreus 10, 11 e 12. Olha o que diz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer seu serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Qual que é a ideia? Os sacerdotes eles tinham que se apresentar regularmente. Eles iam, se apresentavam, fazia de novo, se apresentava, fazia de novo. Cristo ele fez e se assentou, porque não precisa mais. A ideia é essa. Ele está no trono lá à destra de Deus. Por quê? Porque o sacrifício dele foi cabal, foi suficiente, foi pleno. Então, e aí, esse é o significado principal. Mas tem um último significado importante aqui. O bode emissário que leva o pecado do povo para fora também aponta para Cristo, obviamente, porque ele é o nosso substituto. Mas olha que interessante. No sentido de Cristo ter sido crucificado onde? Fora da cidade. Cristo ele pagou o nosso pecado também fora da cidade. Ele levou a nossa culpa para fora da cidade também. Tá? Ele leva a nossa culpa para nos santificar para Deus. Então, mais um significado aí do dia da expiação apontando para Jesus Cristo. Então, esse é o significado principal que aponta para Cristo Jesus. Até aí, alguma dúvida? Não? Então, vamos para a última parte. Oi. Foi. Sim. Então vamos para o último ponto. Necessidade do dia da expiação. Por quê? Vou fazer uma pergunta que talvez vocês que perceberam tenham se feito aí. Qual é a necessidade desse dia se já tinha uma festa específica que apontava para o Cordeiro Perfeito? Não tinha a Páscoa? A Páscoa já não mostra qual o significado do Cordeiro? Que ele fez de uma vez por todas? Que ele pagou o nosso pecado? Que ele nos libertou do pecado? Não tinha já a festa da Páscoa? Qual era a necessidade de ter, então, um dia da expiação? Só para ter uma purificação para o resto do ano? Será que era só isso, alguma coisa assim? Vamos ver qual o sentido. A morte do Cordeiro Pascal, já apontando para a Páscoa, ela foi fundamental, ela foi concluída, consumada, suficiente para cobrir todos os pecados. Só que só participam disso aqueles que creem verdadeiramente. Portanto, essa festa mostra o passo da igreja no processo. Ela aponta para o passo da igreja no processo. E eu quero mostrar como as coisas agora vão se completar. Tá? Lembra que eu mostrei lá no resumo que as primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, representavam que a obra de Cristo na terra? Essas finais, elas mostram a obra de Cristo por meio da igreja, ou na igreja. Tá? Deixa eu explicar isso agora. E como é que o dia da expiação é necessário e o que ele aponta. Vamos voltar para as festas das trombetas. Festas das trombetas, lembra? Anúncio. O Rafael deve ter falado aí domingo passado que isso foi comparado à pregação do evangelho. Tá? Ou seja, se é anúncio, eu anuncio Deus, então eu anuncio Deus pregando o evangelho. O dia da expiação segue a festa das trombetas, traz o próximo passo. Depois que você prega, a pessoa tem que fazer o quê? Crer. Aceitar pela fé o evangelho. Esse é o próximo passo. E o dia da expiação é o próximo passo das festas das trombetas. Então a mensagem aqui traz uma verdade simples e bela para nós. Se você crê na pregação que você ouviu, na trombeta que ressoou com o evangelho para você,
você pode crer que você realmente agora é salvo, é purificado pelo nome de Cristo. Tem seus pecados expiados. A ira de Deus está propiciada, né? Está removida. E é justificado agora em Cristo Jesus para se reconciliar com Deus. Esse é o passo, então, agora que nós nos colocamos aqui, aceitamos tudo isso. O dia da expiação era o passo do povo. O povo ia para que Deus os purificasse. Então agora nós, que já ouvimos a pregação do Evangelho, vamos até Deus em fé, crendo então que Ele nos purifica por meio de Cristo Jesus. Esse é o próximo passo. Esse é o significado do dia da expiação para nós hoje, né? E aí eu vou trazer uma frase aí do livro que eu achei belíssima do autor, que ele explica tudo isso. Ele diz: quero que você entenda isso de maneira pessoal. Quando você ouve o toque agudo da trombeta do Evangelho e se curva diante do Rei Redentor pela fé, esse dia aplica à sua vida o Yom Kippur, o dia da expiação, que ele é tão esperado, né? Nesse dia, a culpa e a expiação que mancharam a sua vida inteira são eliminadas. Não se trata de uma lavagem temporária, repetida a cada semana numa confissão ou a cada ano num dia santo. Essa purificação é de uma vez por todas. Se você crê em Jesus Cristo, já experimentou a alegria de saber que foi purificado. Então, regozije-se com essa verdade diariamente. Esse é o significado primordial aí para nós do dia da expiação. Cristo nos purificou. De uma vez por todas. Ele é o Cordeiro Pascal, sim. Mas agora eu preciso, em fé, demonstrar isso na minha vida, em adoração ao meu Deus, porque isso vai ser o dia da expiação sendo, vamos dizer assim, comemorado por nós. Porque a gente não vai fazer igual no Antigo Testamento. A gente vai fazer como nós devemos fazer aqui, hoje, na igreja, diante de Deus. A gente vai crer que Cristo fez isso por nós. Isso vai nos trazer alegria, isso vai nos fazer servir melhor, mais e melhor. Então, esse é o ponto principal do dia da expiação. Alguma dúvida? Alguma questão? Vamos concluir. Observar o dia hoje, o dia e é o dia da expiação, não é cumprir com as cerimônias do Antigo Testamento, mas implica em se regozijar, então, com a purificação dos nossos pecados diante de Deus. Mas também há uma coisa final, uma esperança futura. Nós temos de ansiar o dia em que ainda vai vir, em que Jesus vai purificar todo o universo da contaminação do pecado. Tudo vai ser restaurado. Não está tudo contaminado pelo pecado? Então a gente anseia pelo dia em que de fato vai ter o dia da expiação total, da purificação total do pecado. Que Jesus vai restaurar todas as coisas. Esse é o nosso anseio. E aí, para a gente seguir só na questão das festas, o Pentecostes deu o poder necessário para isso. A festa das trombetas proclamou essa colheita do Evangelho que já se iniciou. O Evangelho já está sendo proclamado. Deus já está sendo anunciado. Só que isso ainda não se completou. Tal como o dia da expiação, que mostra a realidade de que a purificação também já começou em todo aquele que crê no Evangelho de Jesus. E a gente anseia o dia em que esse povo vai ser completado. E Cristo vai, então, restaurar todas as coisas. E isso vai apontar para a próxima festa. A festa seguinte, dos tabernáculos, que a gente vai ver domingo que vem, se Deus permitir. Que ela vai nos mostrar uma forma de a gente se agarrar ainda mais a essa esperança de redenção. A esperança de que um dia a gente vai voltar ao lar, tá? E assim as festas se completam. A festa dos tabernáculos, ela é a última das festas do ciclo anual. Então ela vai se completar dessa forma. A gente vai ver domingo que vem. E depois a gente vai ver também o ano do jubileu, que ele é uma coisa à parte, tá? Mas a gente vai ver também. Então é isso. Aqui eu finalizo. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Não? Vamos orar então, para a gente encerrar. Senhor, obrigado. Obrigado por esse estudo, obrigado
porque o Senhor nos faz entender aquilo que o Senhor prescreveu para o teu povo lá atrás na lei de Moisés e como isso apontava para a beleza da obra de Cristo Jesus e como nós devemos nos apropriar disso por fé, crendo que de fato o Senhor transformou as nossas vidas e por meio de Cristo somos purificados de tudo aquilo que nós somos contaminados pelo pecado. Não há pecado no mundo que Cristo não possa purificar, que Cristo não possa expiar em nossas vidas. Nos ajuda a crer nisso, nos ajude a nos fortalecer e nos alegrar em Cristo Jesus nisso. Não há culpa possível nesse mundo que nos afaste de Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós de fato temos tudo. Obrigado por isso, Deus. E é no nome dele que nós oramos. Vamos louvar o Senhor mais uma vez?